Nós estamos iniciando mais um programa TVL Comunidade. Estamos aqui no plenário da Câmara de Vereadores, onde utilizamos como cenário deste programa. Estamos sem o uso das máscaras em função de termos aqui, e o plenário nos dá essa condição, de mantermos o distanciamento social, o distanciamento seguro, para que a gente possa fazer o programa aí sem as máscaras, que aqui estão, e logo que acabar o programa a gente vai colocar. E a gente está recebendo aqui na Câmara de Vereadores a Suzane Clems Adam, cônsul honorária da Alemanha, que desenvolve um trabalho fantástico aqui na cidade de Blumenau. Nós vamos conhecer um pouquinho mais do trabalho que a Suzane realiza como cônsul honorário da Alemanha aqui na nossa cidade e saber um pouquinho mais desse trabalho tão importante para a nossa comunidade. Suzane, prazer tê-la conosco. Prazer imenso, Marcão, de estar aqui com vocês. Então, vamos começar do básico, né? Quais as principais atribuições do consulado? Pois bem, Marcão, a representação consular aqui em Blumenau, ela tem basicamente 3 pilares de atuação, tá? O pilar mais importante seria o pilar assistencial. O pilar assistencial significa, para alemães que estão em passagem aqui pela nossa cidade, se eventualmente passarem por algum problema com saúde, ou se vierem a falecer, ou se vier a serem aprisionados, então cabe a nós prestarmos essa assistência de verificar o que pode ser feito e dar os encaminhamentos que forem necessários, né? O segundo pilar, eu diria que são os serviços consulares e notariais. Tá? Basicamente, os serviços consulares que nós oferecemos, temos a possibilidade de fazer o reconhecimento de firmas e documentos que vão ser utilizados na Alemanha, a autenticação de documentos, fotocópias autenticadas, né? E nós aqui também em Blumenau, nós temos a possibilidade de fazer o encaminhamento dos mais diversos pedidos e solicitações que são encaminhados posteriormente para a Alemanha, né? Por exemplo, a comunicação do nascimento de uma criança, né? É a comunicação de casamento, comunicação de falecimento, prova de vida dos cidadãos que estão aqui, né? Marcão, nesse ponto até ressalto que talvez seja interessante saber que Blumenau possui em torno de 3.000 pessoas que são cidadãos alemães, tá? Que nasceram aqui ou que vieram para cá, né? Então tem um bom volume de trabalho, né? O volume é bastante grande, tá? E o terceiro pilar, terminando, né, é o da questão da cooperação, né? De ter um aspecto mais político, de manter um bom contato com as autoridades, visando o melhor relacionamento possível entre a Alemanha e a região aqui, né? Certo. Por que a Alemanha tem esse interesse no Brasil? A gente percebe que essa atribuição, e você é a primeira cônsul honorária da Alemanha aqui na cidade de Blumenau, por que esse interesse de nós termos aqui um consulado aqui na cidade de Blumenau? Haja visto que já há muitos anos, né, nós temos esse serviço aqui, né? Exatamente, Marcão. Olha, Marcão, a nível de Brasil, o interesse da Alemanha é o interesse de qualquer outra nação, tá? Nós temos um país incrível, maravilhoso, com um potencial gigantesco, né? Temos as maiores reservas de água doce do planeta, temos a maior produção de proteína vegetal, de proteína animal. Então, praticamente o interesse de qualquer nação pelo Brasil é óbvio e evidente, né? Tanto que a Alemanha enxerga no Brasil uma parceria estratégica, visando o mútuo desenvolvimento, né? Já aqui na nossa região, o interesse da Alemanha está justamente na questão de que foram imigrantes alemães ou foram imigrantes de estados-nações que hoje compõem a Alemanha que vieram para a nossa região, né? Tanto que o primeiro cônsul, que nós temos relato, ele surge já em 1856. Lá atrás. Exatamente, há 6 anos depois da criação da colônia, de Blumenau como colônia, né? E depois que a Alemanha surge como Alemanha, em 1871, ela também coloca a figura de um cônsul alemão aqui na cidade, que na verdade era já o primeiro cônsul, o seu Victor Goethe, né? E se meus dados não estiverem errados,
nós estamos completando esse ano 145 anos de representação consular alemã na cidade de Blumenau, interrompida apenas pelas 2 guerras mundiais. Eu penso que é um dado bastante relevante, demonstrando a importância que Blumenau possui perante a Alemanha. Não apenas no sentido de preservar os interesses das pessoas alemãs que aqui estão, sim, mas da importância estratégica que a nossa região oferece. Certo. E a gente percebe que o Brasil tem muitos acordos aí com a Alemanha, e nesse aspecto de relações econômicas, como é esse trabalho Brasil-Alemanha, Alemanha-Brasil? Olha, existem diversas tratativas, diversos acordos, até porque existe sim um interesse de um aprofundamento das relações econômicas entre ambos os países. Uhum. São muitos acordos de bitributação, são acordos com a desnecessidade de você pedir, requerer um visto de ingresso no país. Uhum. E são diversos acordos. Ao que nos interessa, no momento, na minha função como cônsul honorário, é o acompanhamento dos desdobramentos do principal tratado, que foi firmado ano passado, que é o Acordo de Cooperação entre a União Europeia e o Mercosul. Nós entendemos que esse é um acordo que pode trazer inúmeras oportunidades em diversas frentes, principalmente econômicas, Uhum. que infelizmente encontra-se um tanto quanto ameaçado. Certo. Mas existe uma dificuldade aí, né, nessa questão aí desse acordo entre a União Europeia e o Mercosul, né? Sim, vamos dizer assim, é um acordo histórico, Uhum. É um acordo que já estava sendo negociado há mais de 40 anos. Chegamos agora a uma definição, só que infelizmente por conta de questões, por exemplo, como a exploração da floresta amazônica, os interesses vamos dizer, protetivos de grupos de agricultores na Europa, estão colocando em xeque a existência, a possibilidade desse acordo, porque esse acordo ele precisa ser ratificado por todos os países que compõem o Mercosul, por todos os países que compõem a União Europeia, Então, temos um trabalho bastante grande, infelizmente, pela frente, Certo. Me diz uma coisa, mudando agora um pouquinho de assunto, né? Com a pandemia agora, como é que estão esses trabalhos aí do próprio consulado? Bem, o consulado ele não interrompeu em nenhum momento as suas atividades, a representação consular aqui, O que acabou sendo interrompido foram os atendimentos, porque nós temos uma demanda muito grande de apresentação de documentos, protocolos, e esses sim foram interrompidos, mas a nossa atividade durante, vamos dizer assim, os primeiros 3 meses da pandemia foram basicamente em prestar assistência a cidadãos alemães que estavam aqui na região, e que precisavam retornar à Europa. Nós tivemos interrupção entre os voos regulares, tivemos, infelizmente, também o falecimento de cidadãos alemães atingidos pela Covid. Tivemos também o falecimento de alemães que residiam aqui. Tivemos casos também de pessoas que estavam em trânsito na nossa região, que estavam apresentando sintomas e que tinham dificuldades com o idioma, Nós fizemos também, auxiliamos o Consulado Geral no caso de fazer uma relação de todas as pessoas que aqui estavam, verificar como é que estavam as suas condições, se tinham condições de sobreviver, se tinham condições de voltar para os seus próprios custos. Então, essa foi basicamente a atividade que nós fizemos nesses 3 meses. Intensa atividade. Foi bastante, mas vamos dizer assim, essa é a atividade principal, é a atividade assistencial do cônsul honorário. Sim. De dar um suporte, Exatamente. Porque quem aqui está e aqui está precisando, Exatamente. E me diz uma coisa, eu quero ter uma pergunta que é bastante latente aqui das pessoas, que é justamente o reconhecimento da nacionalidade alemã. Uhum. Eu quero tratar sobre esse aspecto no próximo bloco. A gente vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com a cônsul honorária da Alemanha, Susanne Klems-Adam, que está aqui conosco no TVL Comunidade. É 1 minuto só e a gente já volta. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida?
A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta aqui no TVL Comunidade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa sempre trazendo assuntos de interesse da nossa comunidade, sempre com os nossos blumenauenses. Estamos recebendo aqui na Câmara de Vereadores, no plenário da Câmara, onde estamos utilizando de cenário para a produção desse programa, a Suzane Clems Adam, que é a cônsul honorária da Alemanha aqui na cidade de Blumenau. Bom, pergunta latente que a gente deixou para fazer no início do segundo bloco, que é justamente para ter o reconhecimento da nacionalidade alemã. Certo. Como se faz? Muito bem, Marcão. Essa efetivamente é uma pergunta que surge diariamente para lá, né? Principalmente por conta da questão da imigração forte que tinha aqui, né? Marcão, a primeira coisa que eu costumo colocar quando a gente fala a respeito da cidadania é lembrar o seguinte: cada país cria as suas próprias regras, né? Por exemplo, a Itália costuma reconhecer diversas gerações e concede a cidadania para diversas gerações, né? A Espanha concede para 2 gerações, a França apenas para 1 geração, né? Nós temos o princípio que nós chamamos do ius soli. Se você nasceu em um determinado país, você pode ser cidadão nesse país. É o exemplo brasileiro, é o exemplo norte-americano. E temos o ius sanguine, que é a cidadania conferida pelo sangue, pela descendência. A Alemanha, por exemplo, adota esse critério. Ou seja, a cidadania é apenas transferida de pai para filho, ou de mãe para filho, né? Então, assim, a legislação alemã ela é bastante complexa, tá? Mas por que existe esse interesse muito grande? Porque tivemos pessoas que vieram uma época para cá, nós tivemos um fenômeno migratório bastante grande para cá, né? E o maior problema é o seguinte: as imigrações que ocorreram antes de 1871, tá? Que em princípio elas não são reconhecidas, salvo se o imigrante, quando viesse para cá, tivesse mantido um registro consular, né? Então, assim, uma das nossas atribuições é de poder auxiliar as pessoas que têm o interesse de verificar se tem a possibilidade de ter a cidadania, ou eventualmente até que a tenham, tá? Porque cidadania é um direito adquirido que nós temos, né? E de poder auxiliar com a documentação necessária para tal, tá? Inclusive, para as pessoas que têm interesse em saber se tem o direito ou não à cidadania, nós costumamos oferecer uma breve consulta, da mesma forma como qualquer consulado geral também faz, tá? E pode escrever para o nosso e-mail, tá? Posso passar por aqui, que é o blumenau@hk-diplo.de, tá? Esclarecendo, pedindo esclarecimentos, colocando quem foi a pessoa que veio para cá, quando ocorreu isso, né? Ou muitas vezes a pessoa já tem a cidadania por conta de pai ou avô, né? E nós podemos auxiliar dessa forma também, né? Uhum. E me diz uma coisa, para ser atendido, como é que faz? Nós, como ainda estamos trabalhando nessa realidade de pandemia, tá? Nós estamos pedindo que todo atendimento que venha a ser realizado seja pré-agendado, ok? E pedimos que o agendamento também seja feito através desse mesmo e-mail que eu acabei de passar também, o blumenau@hk-diplo.de. Tá? Dessa forma nós poderemos atender da melhor maneira possível, né? Certo. E me diz uma coisa, quais são as oportunidades que a Alemanha coloca à disposição dos brasileiros e também dos blumenauenses? Ok. Marcão, esse é um assunto bem interessante, tá? Muitas das pessoas que procuram pela cidadania, elas querem porque querem ter a oportunidade de poder ou morar em outro país ou poder adentrar num outro país sem a necessidade de algum visto, né?
E claro que nós também temos que lidar com a frustração das pessoas que eventualmente não têm direito a uma cidadania alemã, né? Porque a cidadania alemã não é concedida porque eu tenho um passaporte alemão, um nome alemão, né? Não é porque eu sou loirinho de olhos azuis, né? Mas é como eu falei, são critérios técnicos, né? E por outro lado, a Alemanha ela oferece hoje um conjunto de oportunidades que eu não vejo faz quase 40 anos, tá? São oportunidades que eu escutava meu pai falando que existia na época dele, na época que ele era jovem, e que hoje estão se abrindo novamente, tá? Eu vejo o seguinte: quais são as primeiras oportunidades que surgem? A Alemanha ela tem uma necessidade urgente de mão de obra, tá? Estima-se que a Alemanha tenha que procurar por ano em torno de 140 mil pessoas fora da União Europeia para o preenchimento de vagas dentro da própria Alemanha, tá? São atividades de nível técnico, tá? São atividades relacionadas com a área da saúde, são atividades relacionadas à área de TI, ou seja, são um universo de oportunidades que surge. Então, para muitas pessoas que dizem, mas eu não tenho de nenhuma possibilidade de conseguir a cidadania alemã, eu tenho a possibilidade de entrar na Alemanha, eu tenho a possibilidade de conseguir algum trabalho? Sim, tem. Tá? E a outra questão que nós vemos como sendo uma oportunidade para a nossa região aqui é de manter justamente um dos maiores tesouros que ela já teve, ou tem ainda, que é o conhecimento ou domínio do idioma alemão. Sim, né? Existe todo um trabalho voltado ao estímulo da língua alemã. Exatamente. Aqui, não é mesmo? Exatamente, Marcão. E é uma coisa que nós temos feito, vamos dizer assim, não é somente um interesse da embaixada alemã no Brasil, também um interesse compartilhado, por exemplo, com a Embaixada da Áustria. O meu colega cônsul austríaco aqui, o senhor Mauro Kirsten, e nós temos trabalhado muito para divulgar, para incentivar a questão de estudo da língua. Óbvio que o alemão não é uma língua fácil para nós, de origem latina, né? Uhum. Mas nós queremos colocar que o alemão não é apenas uma língua para você conversar com opa, com a oma, né? Ou de repente com uma tia, mas que é uma língua que oferece oportunidades de vida, né? E é sobre isso que nós queremos trabalhar. Não apenas a oportunidade de trabalhar na Alemanha, como eu estava colocando, mas isso também torna a nossa região atraente para investimentos estrangeiros. E essa também é uma das nossas bandeiras, algo que nós podemos fazer pela nossa região hoje, né? Uhum. Nós temos empresas alemãs que se instalaram aqui na nossa região, né? Nós temos outras empresas que também estão interessadas e nós queremos potencializar a nossa comunidade para isso, né? Uhum. Quer dizer, existem aí oportunidades de empresas virem para cá ou até mesmo de instalar empresas daqui e lá, é isso? Exatamente, exatamente. Uhum. Nós temos diversos exemplos, né? Na nossa região, nós temos uma empresa que vai se instalar em Itajaí para a fabricação de corvetas para a Marinha Brasileira, né? Representando em torno de 5 mil empregos diretos. Né? Exatamente. Nós tivemos ano passado a compra de uma empresa blumenauense por uma empresa alemã na prestação de serviços de TI, de informática, né? E eu vejo assim nesse ponto que nós temos inúmeras oportunidades. Certo. E quem tem interesse em obter mais informações sobre essas possibilidades, sobre essas oportunidades, procura o consulado? Pode nos procurar, né? E nós ficaremos felizes de prestar toda a assistência que for necessária nesse sentido. Né? E na área acadêmica também? Também. A Alemanha, ela reconhecidamente tem algumas das melhores universidades do mundo, oferece uma educação de ponta, não somente as universidades, mas as escolas, né? E nós temos a oportunidade de também oferecer bolsas, né? Não exatamente o consulado, mas nós temos aqui dentro do Brasil diversas organizações, tanto por parte da Alemanha, como também organizações políticas que oferecem bolsas para estudantes brasileiros nas mais diversas áreas do conhecimento para estudar lá, na Alemanha. Então, quer dizer, nós temos aí uma relação amistosa, amiga, positiva, e temos aí a possibilidade de termos mais oportunidades entre os dois países. Exatamente, né? Marcão. Nós tivemos a história, vamos dizer, da nossa região com a Alemanha. É uma história muito bonita e é isso que nós queremos. Não somente preservar os aspectos culturais que Blumenau guarda tão bem, como os grupos de caça e tiro,
os grupos de dança folclórica, os grupos de canto, né? Mas de poder aprofundar justamente isso que nós já temos de tão bonito na nossa história, né? Tá certo. E como está sendo o seu trabalho, né, à frente aí do consulado? Nós tivemos a oportunidade de conversar já o ano passado, né? E agora, como está o seu trabalho à frente aí? Como é que você está se sentindo à frente do consulado? Olha, é uma honra enorme de poder estar à frente dessa posição aqui na nossa cidade. Foi com muita alegria que eu pude fazer a indicação do meu nome algum tempo atrás para essa posição, e eu faço isso com muita alegria mesmo. Eu espero poder estar contribuindo de uma forma positiva para a nossa região, e também é uma grata satisfação de poder estar auxiliando as pessoas nas suas necessidades também, né, Marcão? Ok. Um prazer falar com a senhora e espero contar com a senhora em outras oportunidades também. Dizer que a TV Legislativa está sempre à disposição do consulado aqui na cidade de Blumenau. Muito obrigada, Marcão, pela oportunidade. Conversamos com a Suzane Clems Adam, cônsul honorária da Alemanha. O TVL Comunidade fica por aqui. Voltaremos na semana que vem com outro convidado e outro entrevistado para levar informações de interesse da nossa comunidade para você. Um abraço a todos. Até lá.